que tá rolando? O que tá rolando é o seguinte, tá? Existe um lugar chamado Bitterfeld e lá eles têm uma espécie de uma construção artística, tá? E o que você tá vendo aí embaixo do A, né? É basicamente esse arco. Né? Tá escrito ali, o arco de Bitterfeld é uma construção de metal, né? Uma construção de aço, né? Que é feito de vários arcos, né? Aí um caminho feito como que eu posso dizer, de rampas, né? É, como que eu posso dizer? É um caminho interno feito de rampas que te leva até o lugar superior aí. Putz, grila, eu acho que eu já fui lá, meu. É real isso aí? Nossa, eu acho que eu já fui lá, sim. Tem que perguntar pro meu padrasto, mas eu acho que eu já fui lá. Ou Ô, eles louco. têm uma coisa parecida aí. É, enfim, aí você percebe que essa construção aí é meio bizarra, né? De fato. É. Aí tá escrito aqui, ó. Ah, na seguinte, né, que esse diagrama, esse desenho que você tá vendo aí embaixo, da primeira página, no primeiro esboço, né, a parte exterior da construção de aço está sendo descrita de maneira aproximada com um segmento de arco com o ponto M e o rádio R, né? Certo. Aí ele está falando para você criar uma fórmula. Crie uma fórmula utilizando-se de A e H para calcular o rádio R, tá? Demorei um pouquinho para me tocar que, na verdade, tá? Esse rádio R tem que tomar cuidado, porque esse M não tá no meio do círculo, tá? Dá para perceber que ele tá mais afastado. Então, o seu círculo, na verdade, ele tem uma. Ele tá um pouquinho deslocado assim no eixo Y para cima. O M não tá no meio dele. Então o M não é o centro do círculo. Não, você tá vendo que o M tá um pouquinho mais abaixo? É, mas tá. Tu pode me dizer de novo o que tá escrito aqui em cima? Não, o M é o ponto do círculo, sim. O M é o ponto do círculo, isso sim. É o Mas centro do círculo. é o centro do círculo, sim, né? Mas Então, como que com certeza, o R é o raio. Não tem o R é o conversa. raio, sim. Mas eu tô querendo Hum. dizer que, tipo, que isso daí não é o que você tá vendo, não é metade do círculo, né? Isso que eu tô querendo dizer. Que ele tá um pouquinho mais acima da metade. É isso Hum, que eu quis dizer. Dá pra ver que o R, na verdade, ele tá um pouquinho mais torto ali, né? Ele não faz um ângulo de 90 graus, os dois R's. De entendi. qualquer forma, na verdade é o seguinte, né? A gente pode falar com A e com H, né? Eu já dei uma olhada nas respostas. O A e o H, né? Na verdade, eles formam um triângulo pitagórico É com o verdade. R, né? Então você pode falar que R ao quadrado é igual a A ao quadrado, mas, mas não H ao quadrado, e sim R menos H ao quadrado. Uhum. Aí quando você. Só que o problema é que aí você tem o R menos H, né? Numa parte que você, na verdade, deveria estar descobrindo o que é o R. Então você vai ter que, de alguma forma, tirar esse R dali. Então, peraí, que eu vou fazer um cálculo rapidinho aí. É claro. Porque você entende o que eu estou querendo dizer? Que um R, na verdade, vai sobrar R quadrado vai sobrar R dos dois lados. E só que a gente precisa de uma fórmula para pegar o R, né? Uhum. Então, esse é o problema, né? Que às vezes eles têm umas construções geométricas aí um pouquinho complicadas de. Como que eu posso dizer? De entender como que você pode chegar no teu resultado, entendeu? Uma coisinha meio. Que pega um pouco aí. Mas aí, ó. Posso dizer que meu R ao quadrado é igual a ao quadrado mais R menos H, R menos H ao quadrado, né? Aí, na verdade, esse R menos H ao quadrado é um produto notável. E seria interessante se eu abrisse esse produto notável, né? Para dar Sim. uma. Para poder ficar mais claro o que é para fazer, né? É, Então de eu tenho modo geral, a gente abre o produto notável sempre, né? né? Então vai ficar R ao quadrado mais H ao quadrado menos 2 vezes A vezes H. Aí, o interessante é que eu posso cortar um R quadrado de um lado
com o R quadrado do outro, porque é uma adição, né? Ele está em adição, então eu posso simplesmente cortar. Sim, se você tem uma igualdade dos dois lados, ele está somando, você pode cortar. É como se você Aí passasse para o sobra, outro lado e subtraísse. sim, aí sobra, na verdade, do outro lado zero. Uhum. Zero é igual a. Nossa, eu tava pensando que do outro lado sobra um. Tem que tomar cuidado, né? Porque eu não tô dividindo, eu tô, na verdade, subtraindo. Então sobra zero, não sobra um, né? É. 2 vezes A. 2 vezes R vezes H. Aqui, 2 vezes R vezes H. Beleza, então eu tenho aqui menos 2 vezes R vezes H é igual a quadrado mais H ao quadrado. Então eu tenho que R é igual a menos A quadrado mais H ao quadrado dividido por 2H. É estranha essa pergunta, né? Cria uma fórmula para encontrar o raio de R de H, o tamanho de R de H, é isso, né? O tamanho de R, o tamanho de R utilizando-se de A e H. Ah, utilizando-se de AH. Sim. Entendi, agora sim. Agora tem um monte de coisas interessantes que dá para fazer aí, né? Sim, então eu cheguei na seguinte, ó, eu vou te explicar o que eu fiz. Eu falei, relação pitagórica normal, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais aquele ladozinho pequeno, né, é na verdade R menos H, né? Então é R ao quadrado é igual a ao quadrado mais R menos H ao quadrado. E isso, na verdade, eu estou pegando com esse triângulo que o R ali na direita forma com essa linha pontilhada e o eixo de simetria. Uhum. Tá, Legal. aí fica o seguinte, R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais perdão, mais R ao quadrado mais H ao quadrado menos 2 vezes R vezes H. Eu simplesmente abri o produto notável. Aí Tá fica bom. zero é igual a ao quadrado mais H ao quadrado menos 2 vezes R vezes H. Portanto, menos 2 vezes R vezes H é igual a quadrado mais H ao quadrado. Portanto, R é igual a menos A quadrado mais H ao quadrado dividido por 2H. Só tô meio preocupado com o fato de ter saído um número negativo. E- Isso é um problema. Ah, talvez tu, na hora da raiz ali, tenha que considerar outra coisa, né? Mas peraí. Como eu faria isso? Deixa eu pensar como eu faria, tá? Apesar do jeito que tu tá fazendo, faz todo sentido do mundo. Eu pensaria em Pitágoras. Sim, eu acho que é o único jeito de fazer isso daí. Porque eu pensei trigonometria, mas o problema da trigonometria é eu não tenho ângulo nenhum, É. né? Bem, tu pode dizer que aquele pedacinho ali para completar o m, né? Ali perto do m, Uhum. sai por Pitágoras, né? Então r ao quadrado igual a ao quadrado mais x ao quadrado, vamos dizer assim. Sim, e esse meu x é R menos H. Pronto, tá feita a equação. Você não Sim, precisa se preocupar muito com detalhes, né? Mas deixa eu fazer essa aqui, tá? Eu gostei dessa. Essa aqui me interessou muito. Deixa eu então pôr você tá aqui vendo no meu aqui, quadro. aqui é interessante, tá? Aí vai vir um próximo exercício de um ângulo, que também vai ser legal, que eu já fiz lá na escola. E que o bagulho é um pouco tenso, professor. O bagulho é um pouco tenso. Show. Gosto de coisa tensa. Então o x ali que pode surgir para nós no r quadrado igual a ao quadrado mais x ao quadrado, esse x, como você mesmo falou, ele é r menos h, né? Uhum. Então ali no lugar do x ao quadrado você pode pôr o carinha, daí você estava fazendo produto notável e tal, tranquilox. Opa, tudo bem? É isso aí. Agora você vai fazer ali o Produto nosso notável. querido produto notável. Você abre o produto notável, né? Isso. Aqui vai ser interessante porque o R quadrado de fato vai sumir, né?
Exato. Ótimo, porque vai sobrar só um R normal pra gente. E isso daí a gente isola e tá feito. Isso, A ao quadrado mais H ao quadrado sobre 2H. Só que é negativo, não é? Não, porque esse cara tá negativo, então ele vai pro outro lado positivo. Concorda comigo? Esse cara é negativo. Ele vai pro outro lado e fica positivo. Eita, rapaz, eu esqueci de fazer isso daí. Caramba, É, meu. tu esqueceu que é menos R ao quadrado menos 2 vezes, porque aqui tu tem sinal de menos, né? Não, pior de tudo é que eu tenho que tomar cuidado, porque, olha, falando a real, às vezes eu fico tão concentrado em chegar no objetivo que eu esqueço de trocar sinal quando eu mando pro outro lado, porque eu penso, tem que mandar, mandou, entendeu? Aí eu, putz, cresci que isso daqui tem que ficar positivo do outro lado. Não é a primeira vez que eu faço isso. Tem que tomar cuidado com isso daí. Tá. Então no final do final, olha só, R é igual a ao quadrado mais H ao quadrado dividido por 2H. É isso. Perfeito. Perfeito. Agora, eu vou lá para a solução rapidinho, só ver se está certo. R é igual a ao quadrado dividido por 2H mais H dividido por 2. Oi? Estranho, hein? Mas ele escreveu de outra forma, eu acho só. É a mesma coisa que a gente fez. Você acha que é só uma maneira diferente de escrever esse treco aí? Sim, 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 acho que sim. Porque não tem nada de errado aqui no que a Ah, gente lógico, fez. sabe por quê? Porque, ó, presta atenção. A ao quadrado dividido por 2H, tá? Mais H dividido por 2. Se eu multiplicar H dividido por 2 com H, vai ficar H ao quadrado dividido por 2H. Aí os dois têm o mesmo denominador, aí fica A ao quadrado mais H ao quadrado dividido por 2H. Tá certo, tá certo. A única coisa que ele fez foi colocar o H numa coisa separada, mas eu acho isso desnecessário. Pode crer. Bom, então a gente fez esse daí. Dá para ir pro próximo já? Alles klar. Deixa eu pegar o Perfeito. próximo aqui. Aí, ó. Agora o treco tá. Nine, 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 nine. Deixa eu por aqui. Já copiei, tá? Deixa eu colar aqui agora. Agora. Os meus amigos falaram que eles tiveram uma dificuldade com isso daí. Eu, graças a Deus, consegui olhar e já entender o que era para fazer. Eu só errei porque eu confundi um ângulo com o outro. Eu confundi um ângulo com o ângulo complementar dele. Entendi. Então, ó, deixa eu explicar. Ele tá falando que essa ponte estranha aí, né? Esse arco pode ser descrito por duas funções simétricas, tá? E Certo. para a função x, aí você tem aí a definição da função x, tá? Que é a sua Beleza. função positiva. Ou seja, do 0 até o 35 aí à sua direita. É uma exponencialzinha. Isso. Legal. Aí ele tá lá assim, ó. Numa altura de 21 metros, tá a última plataforma. Deus sabe por que o arquiteto fez desse jeito, que em 21 metros está a plataforma. Deveria fazer mais alto, mas ele não quis. É verdade. Ele fala, calcule, né, o comprimento da reta PQ. Uhum. Tá. Aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, treco é simétrico. Então, basicamente, eu preciso fazer o seguinte: eu sei qual é o meu ponto Q, a altura, é 21. E eu tenho a função. Então, eu simplesmente coloco que 21 é igual a 30 vezes o treco todo, e eu acho o meu x. O meu x, pelo fato de ser simétrico, né, é metade do comprimento total. Porque é de 0 a x,
e de x, na verdade, é menos x, né, o comprimento total. Então, você faz simplesmente 2 vezes o valor x dessa função, cujo y é 21. Pode crer. Me parece razoável, me parece razoável. O que ele quer na realidade aqui, né, é um comprimento de uma distância. Ele quer PQ. Uhum. Note que são 2 pontos. Então, tu tens que utilizar a equação da distância de pontos a princípio, né? Uhum. Ou Não, melhor que isso. Para pensar comigo. Melhor que só pensar em distância de pontos. Esse cara vai ter um x aqui, né? Um valor associado x, que dá uma distância daqui do eixo. sim, e Se é esse duas... simétrico, vai ser igual, 2 vezes então, né? Sim, Então, na exato, né, isso realidade, que... é só achar o x, né? Associado ao ponto. Sim, aí o que acontece, eu simplesmente vou no GeoGebra, né, ou qualquer calculadora assim, e eu coloco o que é para resolver, né, achar o meu x dessa equação quando o meu y é igual a 21. Uhum, Entendeu? uhum. É lógico, tem como você fazer na mão e tentar pegar toda essa fórmula aí e mudar pro meu, qual que é o nome pro meu x. Só que isso não é necessário. Entendeu? Eu posso fazer com a calculadora isso daí. Entendi. Bem, faz aí do teu jeito. Faz do jeito que tu pode fazer na prova. Sim. Aí a gente conversa, beleza? Não, o meu professor falou o seguinte, ele quer da seguinte forma, que a gente, porque ele falou que o Matura vai ser assim, que você pode colocar ali calculado com o uso de calculadora, só que você tem, ou com o uso de tecnologia, né, com o computador que faz isso para você. Porém, você tem que calcular qual passo foi. Então você tem que colocar, por exemplo, que você quer achar o x, né? Com o I que dá o Y21. Isso você tem que colocar. Aí você fala, eu fiz com o computador. Mas você tem que explicar para o professor o que você está fazendo. Entendeu? Então o passo da conta em si é pulada, mas como você chega nesse. Por que você fez essa conta, aí você tem que explicar. Entendeu? Uhum. Hum. Sim. Tu já sabe me explicar, né? Você tá me explicando aí, então eu acho que o negócio é só jogar na calculadora agora, né? Sim, sim. Aí Show. eu coloco na calculadora. Vou colocar aqui GeoGebra. Né? Você pode colocar aí no Wolfram também. Se quiser, vai dar. Assim, ó. 1 menos e elevado a x menos 35 dividido por 13. Ué? O que está acontecendo com o meu GeoGebra que ele não está querendo me ajudar? O GeoGebra não quer ajudar ninguém, meu irmãozinho. Esse programa veio dos infernos, lá das profundezas. Não, eu sei, mas é a única coisa que a gente pode usar ou Pois Excel. é. Muito triste, né, cara? Muito triste, sendo bem sincero, assim, tendo Wolfram Symbolab para utilizar. Uhum. Não, eu sei, é tipo. E o pior, assim, não sei se você já teve essas experiências que o GeoGebra do nada para de funcionar, né? Sim, sim. Do nada para de funcionar, ou ele trava assim, tipo, do nada, emperra uma labor, né, bem na frente do meu valor. Aí, ó, finalmente ele me aceitou. Aqui, ó, F1 de X. Ah, finalmente. Bom, pronto, eu tenho a minha função aqui. Tá. Aí ele fala que, na verdade, ok, eu tenho que simplesmente resolver isso daí. É 2 vezes, né? A distância é 2
vezes solve agora tá em alemão. 2 vezes löse. Pois é, né? Ele tem isso de mudar a língua. Acho que isso é parte do problema dele, sabe? Talvez se fosse só em inglês, tipo Wolfram, não ia ter esse problema. Não, sim, né? Porque ele tem comandos também, é estranho. Aí. Não, peraí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar, quando meu y é 21, qual é o x, né? Sim. Aí ele fala que meu x é 19,348, né? Então, na verdade... na verdade já fala aqui, né? 19 ponto... Aí eu quero uma multiplicação, né, por favor. Aqui, ó. Tá. Aí eu quero 2 vezes 19,348. E olha só que legal, ele simplesmente não aceitou minha 2 vezes, ele só deu a resposta primeira. Vai dar 38,696, né? 38,696 é o meu comprimento. Tá? Uhum. Eu vou ver aqui na tabelinha. 38,69. Sim. Ótimo. Tá. Aí, olha só. Agora que vem o cara. Tá? Calcule o ângulo alfa. E aí, qual é o problema? Bom, eu pensei o seguinte: a única maneira agora de eu pegar um ângulo aí, com essa informação que eu tenho, é se eu derivar essa função e colocar o meu zero, porque aí ele vai me dar o ângulo naquela partezinha ali de cima, bem na pontinha. Se tu colocar o zero, significa que você já está cogitando qual é o ângulo. Porque se tu está derivando igualando a zero, tu está dizendo que o ângulo é 180 graus, é zero, que ali é paralelo. Então a questão não é essa, tá? A tua ideia de derivar é boa. Eu até Não, estava eu vou ter que pensando em derivar, fazer. perdão, eu vou ter que derivar e eu vou ter que usar o E, x zero. exato, agora sim. Daí tu vai encontrar qual é a inclinação da reta ali, tu consegue tirar o ângulo por meio disso. Isso. Só que o problema é que esse ângulo vai ser, na verdade, vai ser, na verdade, esse ângulo não vai ser o ângulo embaixo da curva ali, a metade desse alfa. Não vai ser a metade desse alfa. Vai ser, na verdade, eu acho 90 graus menos o ângulo, né? Bem, primeiro encontra. Que tal primeiro tu encontrar e depois a gente pensa sobre ângulo? Tá, beleza, então. Para encontrar isso daí, eu vou ter que primeiro derivar o treco. Isso. Uhum. Primeiro derivar o treco. Engraçado, né? Que quando você deriva uma curva de x, uma curva e elevado a x, né? Continua saindo Uhum. um e elevado a x, só que zerada, né? Só que convergindo para zero. Aí aqui a Blyton, isso. Aí eu coloco, né? Simplesmente utilizo o meu x nessa curva. Aí eu tenho menos 0,15. Menos 0,15 é a minha inclinação, ou seja, é a minha razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Quando eu olhar ali na fórmula como um triângulo retângulo, né? Eu preciso agora do, do arco tangente, na verdade, desse valor, né? Para ter um ângulo. O que tu encontra é a tangente do ângulo. Então, se tu fizer o arco tangente, tu encontra o ângulo, exatamente. Sim.
O ângulo vai dar menos 8,88 graus. Tá. Menos 8. Só que aí, você acredita que aí são menos 8 graus, a metade do ângulo? Não acredito. Como assim, metade do ângulo? Porque, na verdade, olha só, ele quer o Tu tem menos ângulo... 8 para baixo de um lado e menos 8 para baixo do outro. O total é 180. Então é só tu fazer 180 menos esses valores aí. Exato, Faz porque mais. na verdade o que você está imaginando é o seguinte: você está imaginando que ali na pontinha, né, bem na ponta, a gente passa uma reta paralela ao eixo das coordenadas, né? E aí a gente calculou, na verdade, o ângulo ali em cima, não o ângulo embaixo da curva, o ângulo em cima da curva que a gente calculou agora. Uhum. Então a gente precisa fazer 180 menos duas vezes esse ângulo que eu calculei aí. Exato. Pergunta: e se, ao invés de calcular a tangente, perdão, o arco tangente desse treco, eu utilizasse, perdão, desse menos 0,15, eu utilizasse o arco tangente do inverso? Aí eu Tangente do pegaria inverso, como o assim? ângulo embaixo, né? Mas, novamente, né? Tu sabe do que se trata esse ângulozinho. Uhum. Sabe que é aquela partezinha ali com a horizontal. Então, isso é meio detalhe, sabe? São detalhes pequenos aí. Não, mas você acredita que eu me confundi com isso daí? Não, mas E- veja, olha só pra figura, né? Olhando pra figura, Uhum. tu entende já o que tá rolando. O ângulo pequeno, esse ângulo de 1, qualquer coisa que tu tirou, é o ângulo que ele faz com a horizontal, entendeu? Uhum. Esse ângulozinho 1, pouco é esse cara aqui, ó. E esse que falta pra 180 dos dois lados, entendeu? Sim, sim. E aí que tá, né? E tipo, esse ângulo azul, é lógico que é simétrico no caso, né? Mas mesmo assim, eu acho bom falar. Esse ângulo azul à direita é a derivada, né? É a tangente, o ângulo da tangente da função esquerda. Porque é como se a gente projetasse uma continuação do ponto final, né, dela. Certo. Tá, tá bom. Eu acho, na verdade, eu acho melhor, na verdade, repetir tudo isso em voz alta para ter certeza que eu entendi, entendeu? Por isso que eu tô falando tudo isso para ver se na Claro, verdade eu não claro. tô errado em alguma coisa. Não, mas tá tudo certo. Eu só, assim, fico pensando que talvez tenha que se basear mais pela lógica em algumas situações, né? Aí na questão do ângulo. Uhum, Né? Para que ficar pensando em detalhes de qual função vai utilizar, se claramente aquele ângulo lá é isso, beleza? sim. Então vai ser 180 menos duas vezes esse ângulo aí, que era realmente como estava na resposta, né? Só que assim, como que eu posso dizer? Quando eu tinha pego sem os 180 menos, né? Eu peguei um ângulo minúsculo. Aí eu pensei, não tem como ser esse ângulo minúsculo, eu fiz alguma coisa errada. Uhum. Bom, Bem, agora o terceiro. vamos pro terceiro. Deixa eu só pegar aqui que nem está aparecendo. Pô, tem até uma integral aqui. Uhum. E aí, o que tá rolando nessa conta? Ele está pedindo o seguinte: interprete o resultado de tal expressão abaixo, dado essa situação que já foi descrita acima. Ele quer saber a integral Entre da 0 e raiz de 1 mais a 35. função. Tu já falou sobre esse tipo de integral para mim, né? Sim, isso daí é uma integral de linha, professor. Significa Boa, é que ele está verdade. querendo saber qual é o comprimento total dessa linha. Significa se eu fosse pegar um barbante gigante e colocasse bem em cima dessa função aí, qual seria o comprimento dele, né? Maravilhoso, isso mesmo. É só isso que pede, não pede para resolver, né? Não, porque na verdade já está ali, né? 94,57. Ele só está falando interprete.
né? Isso que é interessante dessas provas aqui, que elas não pedem para você, muitas coisas você tem que resolver, muitas coisas você tem que interpretar e você tem que simplesmente explicar o que que essa conta faz, entendeu? É isso que ele está pedindo. Aí, ó. Na próxima página. Vamos ver. Uh, Bitterfelderbugan. Tá, agora tem outra parada rolando aqui. Um monte de risco. Isso. Isso daí é o caminho para subir nesse treco aí. Uhum. Você vai percebendo que esse treco vai ficando cada vez mais bizarro quando eles vão descrevendo, né? Aí, Sim. aí ele faz o seguinte, ó. O nosso ponto A é 45,0, né? O nosso ponto AB é 78,4,2. Aí ele pede para a gente calcular as coordenadas do ponto B. Assim, isso daí é tipo 78 menos 45 em cima e 4,2, né? Isso aí. Opa, perdão, o 78 na verdade 78 mais, né? 45 porque é o negativo, né? Então vai dar 78 mais 45. Não, não. 78 menos 45, é lógico. 78 menos 45 é 4,2. É essa, na verdade, a coordenada do ponto B. Bom, aí aqui, ó, os ângulos, né, dessas curvas, né, que seria a tangente da... As tangentes dessas curvas aí são exatamente iguais, né? A princípio, sim, elas são simétricas, né? Sim, sim. Sim, não, sim, lógico, né? E ainda por cima, essas rampinhas aí, essas tudo, esses pontilhados aí, né, eles têm a mesma inclinação. Uhum. Aí ele faz assim, ó, faz uma, como que eu posso dizer? Es soll eine Parameterdarstellung der geraden G durch die Punkte B und C erstellt werden. Uhum. Tá. Ele falou assim, ó, deve-se fazer uma representação paramétrica, tá escrito aqui, né? Você tem que colocar de uma maneira paramétrica a linha G que passa entre os pontos B e C. Aí ele coloca o seguinte, ou seja, você tem uma linha G entre os pontos B e C. Você precisa fazer uma representação paramétrica disso. Aí ele fala, coloque os números que estão faltando nas caixas abaixo. Aí tá lá, x é igual a um número, né, em representação vetorial, mais t vezes e uma espécie de constante em representação vetorial. Na verdade, eu diria que é simplesmente... Bem, tu tem que saber como é que se encontra vetores. Isso que tu tá falando do Uhum. vetor tá certo, perfeito. Como é que se encontra vetores tendo pontos, né? É a ponta subtraído da... A ponta Perfeito. subtraindo Então o que, a... que Qual tem que que é o nome? subtrair pelo A para dar aquilo, né? Essa é a pergunta. Na verdade, não é o do A, ele tá perdendo, na verdade, do B e C, né? Só que tanto No faz, primeiro né? ali ele tá pedindo do A, né? Não, mas no segundo, não mais. Ah, tá, beleza. Só que ele tá falando assim, ó. A linha G passa pelos pontos B e C. O problema é que ele quer uma linha que vai de B até C ou uma linha que vai de C até B? Porque aí muda, na verdade, o sinal, né? Que tá o problema? Só que se ele fala que passa através dos pontos B e C e ele colocou nessa ordem, né?
eu vou assumir essa ordem também para fazer o meu vetor, né? Então eu tenho um vetor que vai de B apontando para C. Quando tu escreve um vetor, por exemplo, o vetor AB, significa que ele termina em B e começa em A. Sim, Então por isso que tu faz B menos A para encontrar as coordenadas. sim. Aí que ele Essa é a fala, lógica ó. que tu tem que seguir, tá? Sim, sim, mas se ele está falando é de se fazer uma representação paramétrica da linha G através dos pontos B e C, significa que B é o meu primeiro ponto e C é o meu segundo ponto. Pode crer. Tá. B é meu primeiro ponto, C é o meu segundo ponto, então o meu parâmetro é C menos B, né? C Bem, menos B. Isso, C menos B. Só que ele quer que essa reta, na verdade, seja feita de maneira parametrizada. Significa que eu vou ter um ponto, né, com o xy mais t vezes, porque t Deus sabe por quê, né? Mas t vezes, e na verdade, isso daí que a gente está tendo é a variação em x e a variação em y, né? Aí. Que tu tá escrevendo em função de um parâmetro, lembra que tu me perguntou isso na primeira aula? Ah, sim, né? Em função de parâmetro é sempre t. Isso. Ok, então. Então é o seguinte, ó. O meu t, na verdade, o meu t é a minha variação. Em cima é a minha variação em y. Embaixo é a minha. Não, em cima é a minha variação em x, embaixo é a minha variação em y, Isso. né? Porque eu confundo com qualquer nome aqui. Diferencial em cima é y, e aqui em vetor em cima é x. Normalmente é coisa de austríaco, eu já vi isso aí em outros negócios de alemão austríaco. Eles gostam de escrever esse jeito de vetor. No Brasil, a gente normalmente coloca horizontal, sabe? Uhum. Sim, mas é mó confuso, porque normalmente, né, você tem sempre em cima o y, embaixo o x, quando você está fazendo cálculo diferencial. Aí depois vem o cara colocando esse treco aí em cima x, embaixo y, e aí confunde tudo. Mas é. Então em cima é o x, né? Então em Isso. cima, na verdade, o que ele altera, como ele disse que as inclinações são iguais, então a inclinação do meu A para B é igual à minha inclinação do meu B para C. Significa que Exato. eu pego a inclinação perdão, do A até B e eu coloco simplesmente do B até C. Perfeito, por enquanto, perfeito. Tá, a minha inclinação do B até C em X é a mesma coisa do A até B. E em. Opa! Ah, sim. Sim, sim. Que seria, na verdade. Que seria, na verdade, 78 menos 35. Perdão, 78 menos 45. Então, 78 menos 45 vai dar 33. Então, em cima é 33. E embaixo, obviamente, é 4,2, né? Porque ele já tinha colocado ali que a variação é de 4,2, né? Porque ele começa no zero e sobe para 4,2. Então, em cima ali, depois do t é 33, embaixo é 4,2. E ali é o valor inicial, né? Ali à esquerda. E o meu valor inicial é simplesmente B. Perfeito. E o meu B, o meu ponto B, eu sei, né? Porque se eu já calculei as coordenadas do ponto B, né? Uhum. Ó, eu vou te ensinar um negócio que eu acho que vai te deixar mais claro. Quando tu tem nesse formato, é bom tu decorar, né? Isso que é um negócio assim, muito pequeno, chato isso. A primeira coisa é sempre um ponto da reta. Então, se tu souber, por algum motivo, algum ponto dessa reta, já coloca as coordenadas aqui. E esse segundo negócio é a direção do vetor diretor. Então, se tu está falando, por exemplo, da reta que nesse caso aqui é a reta que. Qual é a reta? A reta que passa em BC, tu falou, né? Isso, Então é só tu fazer C menos B e pronto. sim. Sim, sim. Mas o problema é que eu não tenho C, aí que tá. Então eu simplesmente pego B menos A,
E aí eu simplesmente inverto o sinal, né? Coloco o negativo então antes. Isso. O negativo em X, né? Tem que tomar cuidado, porque o negativo em Y não, porque continua subindo. Isso. Bom, seria isso então, né? Isso aí. Aí, o próximo. Um corredor utiliza um caminho, né? Utiliza esse caminho para ir para a plataforma como treinamento, né? O cara sobe para lá para cá. Aí, ó, utilizando-se de um equipamento, ele mede a frequência cardíaca dele. Nossa senhora, tanta informação só para perguntar isso daqui, ó. Essa informação vai ser mandada pelo seu relógio, ou vai ser mandado ao seu relógio, né? Como que eu posso explicar? O cara basicamente está subindo esse treco, ele está correndo isso daí que nem o. Ele está simplesmente subindo esse treco aí para treinar. E ele tá com um treco no braço medindo o batimento cardíaco dele. E esse treco tá transmitindo para o relógio dele. E essa transmissão está sendo feita com 5 kHz, que eu não acredito que você vai conseguir mandar alguma coisa com 5 kHz, né? Mas tudo bem. Aí ele fala o seguinte, ó. Coloque na seguinte escala logarítmica a frequência que foi citada. Tipo, é. Isso daí não é um desafio gigante, né? É simplesmente pegar a quinta linha depois do 1000. Então já tá feito isso daí. Aí ele fala: o corredor repetiu o seu pulso. Esse agora que tá legal, ó. Ele falou assim, ó. O corredor repetiu a medição dele do pulso máximo, né? Ele mediu qual era o meu pulso máximo na corrida e ele teve essa tabelinha aí de valores, tá? Aí Perfeito. ele fez o seguinte, ó. Dá para se dizer que o pulso máximo desse cara é aproximadamente distribuído de uma maneira normal. Ou seja, a gente pensa naquela curva gaussiana. Aí, descubra quais são. Como que eu posso traduzir isso daí? Eles falam o seguinte: o valor de confiança de 95% para o valor, para aquela esperança, né, do pulso máximo. Ou seja, isso daí é um exercício de estatística agora. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nisso daí é o seguinte. Aí você percebe, né, que esse treco é estranho, porque ele tem um monte de cálculo diferencial. Aí ele do nada te bombardeia com trigonometria. Aí do nada ele te bombardeia com estatística. É um problema bem completo, né? Parece as questões do exame português. Sim. Então, Aqui o exame português tem umas questões assim também. É uma questão gigantesca. uhum. É isso aí. Ai, nossa senhora, eu tenho tanta sorte que eu não precisei fazer nada de Enem em português ou alguma coisa do tipo, porque, meu Deus do céu. Porque, pelo que eu sei, o treco não é tão fácil assim, não. Bom, primeira coisa que eu faria, né, seria, na verdade, um bom costume de anotar esses valores que eu tenho aí no meu próprio papel, né? Que aí é sempre bom você ter aqui as coisinhas na mão. O 82, o 92, o 83, 185, 189, 185 mais uma vez, 179, 189, 192. Outra coisa que é essencial para a estatística, né, quando a gente tem várias medições, é saber quantas medições a gente fez, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente teve 9 medições. Então meu N é igual a 9.
Vamos ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, beleza. Meu N é igual a 9. Tá, ele quer 95%, né? Minha área de 95% para a esperança, né, do pulso máximo. Tá. Para isso, para descobrir isso, a gente vai ter que usar aquela fórmula, né, que o mu mínimo, né, e o mu máximo é igual ao valor mediano mais ou menos a curva de student, que é a curva T. Nossa, T-Student, não tô pondo fé. Oi? Não tô pondo fé que você tá utilizando T-Student nesse programa. Por que não? A gente já aprendeu desse jeito? Não, tudo bem. Eu só acho que é um negócio meio complexo, né? Não, eu sei que é um treco complexo, mas assim, o professor, pelo que eu sei, a transformação de student é uma transformação que é utilizada quando você não pode utilizar a sua transformação Z, porque no caso o seu sigma não é conhecido. Então ela vai pegar como parâmetro o seu valor, que é o seu grau de liberdade, né? E o seu erro. E aí ele vai te dar, na verdade, uns valores que você vai multiplicar, então, pela sua. Qual que é o nome? Pelo seu S, né? Que eles falam que é a variação standard, né? Sim, é o Standard Deviation. Uhum. Isso, standard deviation, isso. Aí você usa a variação de student porque você não pode usar Z. Porque se eu soubesse o sigma, eu utilizava a Z. Como eu não sei, eu É. utilizo a student. E E na verdade, novamente que é o fato de tu ter uma amostra pequena, né? Na prática é isso. sim, sim, ok. E eu sei que num número grande de N, né, num número grande de tentativas, a minha curva de student vai se transformar numa curva Z, na verdade, né? Pelo que eu entendi. Exatamente, Tá. exatamente. Então a minha curva student T vai utilizar o número de N's menos 1, que é o meu grau de liberdade, né? Que é N menos 1, então no caso seria 8. E como é 95%, né? Ele vai utilizar 1 menos 0,05 dividido por 2, né? Que é, na verdade, aquela partezinha ali, o canto, né? Porque é 95%, né, que tem que ser a minha confiança. Então, meu erro é de 5%, então minha parte inferior do erro é 2,5, né? Isso. E esse t-student multiplicado pelo meu S dividido pela raiz quadrada de n, né? Por que raiz quadrada de n? Porque, na verdade, né, isso se modifica, o S é quadrático, né? Então, o S, pelo que eu entendi, ele se modifica, o S quadrático se modifica linearmente com o número de tentativas. Portanto, o meu S se modifica com a raiz quadrada do número de tentativas, né? Eu não sei se você Uhum. entendeu o que eu quis dizer, foi um pouco confuso, mas eu sei que o meu S quadrado é igual a 1 dividido por n menos 1, multiplicado pelo somatório de xi menos o mediano ao quadrado. Bem, por enquanto tudo muito certo. E eu sei, obviamente, né, que meu mediano é simplesmente a soma de tudo dividido pelo número de tentativas, né? Então vamos fazer aqui na calculadora rapidão. Não, e tipo, os caras viajando assim na minha escola, falando que eles pode ser que o professor falou que nunca caiu, mas existe a possibilidade de eles um dia pegarem, perdão, de um dia eles pegarem numa tura aqui que você tem que usar a transformação de xi quadrado, entendeu? Ah, o que quadrado, sim. É. Se tá na ementa, né? É possível que caia, por que não? Sim, porque pode ser que você precise descobrir o sigma, e para descobrir o sigma você precisa utilizar aqui quadrado. É. Só que eu vou ter que falar a real, os nossos professores realmente falam, eles odeiam estatística, tá? E porque eles falam que eles não acreditam muito que nós, como engenheiros, vamos utilizar muito estatística, porque isso daí é utilizado mais em outras partes, né?
que em outras matérias que se utilizam da matemática, portanto, eles falaram que assim, a gente vai simplesmente ensinar para vocês que é para fazer desse jeito aqui e faz, entendeu? Porque eles não têm tempo para estudar, e eu entendo eles não têm tempo para ensinar pra gente matemática que o engenheiro precisa e ainda por cima começar do zero com estatística, entendeu? Sim, entendo. É, cara, eu acho que é uma missão complicada, ainda mais para high school, que é o teu caso, né? Sim, E sim. tudo isso aí, isso aqui é coisa de faculdade, de fim de faculdade, em alguns casos aqui no Brasil. Nossa. Então, basicamente é assim, professor, a gente está fazendo porque o professor falou que é para fazer desse jeito, né? Mas a razão especial, porque isso tá ali atrás, eu tentei entender do livro, e foi isso que eu te expliquei aqui, né? E é. Ah, nossa senhora. E o problema é colocar esse somatório aqui na calculadora. Meu Deus do céu. Isso vai demorar isso daqui. Ahn, 182. Só um momentinho que vai demorar, tá? 182 menos 86,2 ao quadrado. Mais. Porque realmente, né? Esse é o problema. Mas você sabe por que que é assim? Na Como assim? verdade, você sabe por que que na verdade a gente tá fazendo estatística, né? Porque na verdade, antigamente, com antigamente não é muito tempo atrás assim, deve ser uns 5 anos. O Matura na Áustria não era, não tinha um consenso, né? Ou seja, basicamente cada professor dava uma Matura dele. Uhum. Então, o que acontecia aqui na minha escola, né, numa escola técnica, você tinha uma Matura focado em matemática para o engenheiro. I No see. caso, no caso, o governo falou, e eu entendo, né, o posicionamento do governo, que eles falaram que a prova final, né, que te dá o direito para entrar numa universidade, né, porque sem uma Matura você não pode entrar numa universidade na Áustria, ah, deveria ser uma prova, como que eu posso dizer? Uma prova com um standard, né? Deveria ser uma prova, como que eu posso falar em português? Inicial, assim. Não, não inicial, uma prova geral, né? Uma prova universal, isso, universal. Porque não faria sentido você dar para cada aluno, porque aí que tá a situação. Cada aluno recebia uma prova diferente, uns mais difícil, outro uma prova mais fácil, e no final das contas, para o mesmo direito de estudar na mesma faculdade. Entendeu? É um pouco estranho. Isso, então significa que se você pegasse um professor difícil, entendeu? Você ia ter muito mais dificuldade para entrar na faculdade do que se você tivesse um professor fácil. Por quê? Porque ele dava uma prova diferente. E aí o governo parou com isso e falou: não, agora todo mundo faz a mesma prova e o governo que dá essa prova. O problema é que o governo, né, não pensou, poxa, na escola técnica eles não vão precisar de tanta estatística assim. Então agora caiu um monte de estatística pra gente aqui. Os professores falaram, então, é, agora vocês vão fazer estatística desse jeito aqui, façam exatamente isso e ponto. É. É complicado, né? Chegou do nada, assim, um assunto avançado que se tu fosse estudar para valer mesmo, tu ia ter uns problemas grandes, assim, para entender exatamente o que é um desvio padrão, né? O que é um grau de Lógico. liberdade na distribuição T, né? Eles meio que querem que vocês decorem umas coisas, supondo que só vai cair esse tipo de coisa sempre. Não é o caso, né? Por isso que eu estava te explicando aula passada lá, cálculo um, porque o cálculo um que eles mostraram para ti é uma coisa muito específica, né? Parece que só tem aquele tipo de problema, não é verdade? Sim, eu sei, professor, mas é, que eu posso fazer, né? Porque vai Pois cair é, desse jeito específico, certo. Ô entendeu? Pedro, eu preciso ir no banheiro rapidinho, vamos dar uma pausinha de 5 minutos, tá? E eu tô calculando aqui porque eu tenho que somar tudo, então tranquilo. Então tá bom, já volto. Falou. Uhum.
Voltei, cara. Desculpa a demora. Eu não comi nada hoje, tô passando meio ruim. Ô, pessoa, vai comer alguma coisa, então. Tô tranquilo. Que isso, cara? Que nada, o negócio é dar uma emagrecida. Daí minha Aham. mulher inventou de me dar um chá insano aí de alguma folha esquisita, daí eu não sei, né, o que tá rolando. E aí, terminou a conta? Um chá de uma flor aí. É. Epa. Pera aí, que eu tô calculando aqui. Só vou pegar aqui, né? No famigerado Excel, né? Ai, não, Excel não. Se bem que o Excel faz muita coisa de estatística. Não, aí que tá. Excel é melhor do que GeoGebra em algumas coisas em estatística. Pra estatística, com certeza. Na verdade, Excel é utilizado muito por galera de escritório, assim, tipo economista, né? A administração, essa coisa. E eu acho que nessas partes eles utilizam muito estatística, né? Seção Uhum. de vendas, seção de economia. É, de fato, às vezes eu ajudo gente da administração, economia, cursos assim, que não é de exatas, né? E eles têm estatística. Às vezes Uhum. até psicologia. Não, eu ouvi falar que, pelo visto, a estatística na psicologia é uma coisa um pouco pesada. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se são os psicólogos, né, que, tipo, que tá com o pé esquerdo com matemática, né? Pode ser também. Existe a possibilidade de. Mas eu imagino que não seja uma matemática tão profunda assim como a gente Olha, eu já tá. tive que ajudar gente da estatística, da administração, com umas estatísticas que eu não conhecia, para falar a verdade. Assim, eu tive problema em ajudar. A análise do TCC da pessoa, etc. Foi um negócio lá Série 1? pesado. Assim. Aham. Porque eles têm que fazer muita análise estatística das coisas que eles observam, né? No TCC. É, mas o pior de tudo, né, é que, tipo, pelo que eu entendi, né, pelo que eu entendi, você chega uma hora, ainda mais com essas coisas aí grandes, né, como, por exemplo, o número de pessoas que adoecem de uma determinada coisa, né, não sei o que, você precisa fazer estatística pra pegar isso daí. É. Porque senão, não dá. Pera aqui, ó. Bom, eu já peguei o treco de student aqui, só que deu um valor bem. Deu um valor meio estranho aqui. Eu acho que esse valor não tá certo. 0,0647 para 95% com 8, com um grau de liberdade 8. E aí? É uma coisa possível. Qual que é o problema? Você não acha que é um valor muito pequeno, não? Não. Tá, então tá bom, vou Quando a colocar gente fala de ISO. ter student, não tem muito assim o que achar, né? Ter student é muito bugada. Você acha? Eu acho que a normal, até porque eu trabalho mais com a normal, né? Todo mundo trabalha mais com a normal. A gente acaba tendo mais convicção da resposta. Quando tá para ter estudo, a gente tem umas soluções estranhas. Uhum. Não, mas isso daqui. Peraí. Isso daqui. Isso daqui multiplicado por 4,55. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 9, ou seja, tudo isso dividido por 3, vai dar isso daqui. Meu, eu não tô colocando fé nisso daqui. Eu não tô colocando fé. É igual. 0,0981. Putz, isso daqui não tá certo, não. Não, pera aí. T inverso. Isso. Com a probabilidade 0,95 é a minha chance de dar certo. 0,95
de 1 menos 0,95 dividido por 2, tá. Ou será que é só 0,95 dividido por 2? Não, teoricamente seria Vai negativo o valor. depender se tu tem duas caudas ou uma só, né? Uhum, Sempre depende da quantidade de caudas do que tu tá trabalhando, né, cara? Tu tá pensando para ser maior ou para ser simplesmente diferente, né? Tu tem que pensar dessa forma. uhum. Ah, Não, eu tô meio perdido já, mas eu acho que é só de um lado, né, os 5%, certo? não, 5% é de dois lados. Tu tá cortando as duas caudas, beleza, então é 2,5 mesmo. Tá, então Tu é tem uma, 2,5. uma tabela de distribuição T aí? Não, eu tô só fazendo no Excel, porque Ah, o tu Excel usa Excel, faz. é verdade. Pô, outra hora você vai me ensinar a usar T no Excel. Eu só sei alguma coisa da distribuição normal só. Ou, se tu vai no Excel, você coloca simplesmente o igual para começar uma fórmula, T ponto, aí você já tem tudo com a distribuição de T. Ô, louco. T distribuição com duas caudas, T distribuição com cauda direita, T inverso com duas caudas, T teste. Pode ser que seja de duas caudas, tá? Porque se for a de duas caudas, porque tá dando um valor meio pequeno aqui, eu tô desconfiado. Porque eu não posso ter um treco tão pequeno assim. Olha, eu novamente não posso afirmar nada. Tá Que é ter bom, então, ó. estudante, cara. É ter estudante. Ter estudante, ela é uma coisa muito pontuda, né? Então ela é meio Uhum. bugada, assim. Ah, entendi. Entendi. 81, 186,2 menos 0,0981. Tá. Que vai dar. Tá, peraí. Ok. Tá. Eu cheguei aqui em dois valores. Deixa eu ver se tá certo. Não, ó. O valor da T-Student realmente saiu errado aqui pra mim. Eita. Todo o resto estava certo. 8 e 0,975. Pera aí. Hum. 8, 0,975. Ah, é pra pegar. Ok. Eu peguei a cauda à esquerda. É pra pegar a cauda à direita. Era uma só, você errou o sinal daí, né? Então, aí que tá. Então, na verdade, eles pegaram 9,75. Então vai ser 0,95 mais o. Pera aí. Ai, Jesus, não. Agora eu entendi o que aconteceu. Ah, agora deu. Ah, agora deu, professor. Eu já sei o que aconteceu. É, diga. Eu confundi eu confundi o meu 95% com o meu 5%. Eu coloquei 95% de erro e não 5% de erro. Por isso Ah, saiu um é. valor minúsculo do student. Não, agora dá. Novamente, né, meu caro, você tem que estar atento à lógica do problema. Gostei de tu ter reparado que não poderia ser aquela resposta. Gostei. Tá. Não, é bom, né? Porque aí na prova você presta mais atenção e você percebe, opa, tem alguma coisa aqui. Entendeu? Indeed.
Bom, então dá 3.4497. 3.497, que é igual, que é igual. Mas eu tenho tanto medo de acontecer exatamente esse tipo de coisa. No meio da prova lá, eu cometo um erro besta desse. Vão ter quantas questões na prova? Pô, vamos ter 3 exercícios inteiros que Eu a gente acho que fez você assim. não precisa ir até o fim em todos eles, né? Como assim? Você vai fazer até onde você tem convicção em todos os exercícios. Depois você volta para o final do exercício que está difícil ali algum detalhe. Que você não pode ficar se perdendo em detalhe, né? Quanto mais tu desenvolver, melhor. Quero Não, dizer, lógico, mas o que eu tô querendo dizer é cometer um deslize desse, entendeu? Que eu confundo um sinal, deixo desse jeito, que eu não percebo, Ah, entendeu? Porque aí seria 0 pontos. é, né? Daí é Porque complicado. tem essa porcaria aí, desculpa a expressão, mas essa porcaria mesmo, que resposta certa é 1 ponto, resposta errada é 0. Puts, so sad. Mas digamos assim, tem a questão A ali. Tu faz a A, tu ganha o ponto. Se tu errar B, tu não perde o ponto da A. Não, Ah, beleza. não. É Hum, tipo, resposta certa, ponto. Resposta certa, ponto. É uma coisa bem mecânica mesmo na correção. entendi. Só que isso que é o estranho, né? Porque depois nesse treco é assim, você faz tipo uma integral volumétrica, você ganha 1 ponto. Aí depois no livrinho A, você faz, você lê um diagrama, você ganha 1 ponto. Entendeu? É verdade, né? Tipo, eu vi questões ali que pedia só pra tu explicar o que era aquela integral e tal. Pô, show, né? E daí tem outras questões que precisa ir até o fim e não errar nenhum sinal pra ganhar o mesmo ponto, assim, não faz sentido. Eu sei, eu sei, realmente é uma coisa meio bugada mesmo essa prova, né? É tipo bem. Ah. De qualquer forma, olha só, deu pra fazer esse exercício aqui. Não foi muita dificuldade, né? É, eu achei que tu desenvolveu bem sozinho. Então, muito Se tu chegar com obrigado, essa porque. confiança amanhã vai dar tudo certo, tenho certeza. Ah, Deus te ouça. Mas, é, é só fazer com calma, né? Problema, problema na verdade é fazer com calma e prestar muita atenção, né? Pra não fazer rápido, porque quando você começa a fazer rápido, você começa a confundir sinal, você começa a esquecer regra, você começa a fazer um monte de coisa. Bom, era esse, né? Esse exercício que a gente queria fazer, que eu queria fazer aqui. Ahn, deixa eu ver, teria mais alguma coisa? Ahn, mas na verdade é isso, né? Anything else? Não acho que. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que não teria mais nada, assim. Ótimo. Bem, por mim tudo bem então, a gente pode fazer mais um tempinho numa outra aula aí, que tu tiver coisa nova. Mas me explica uma coisa. Hum, Tu vai ter uma prova amanhã, certo? Tu vai ter sim. outra prova depois dessa? Sim. Ah, é? Daí é de outra matéria? Como é que é? Não, vai ser a mesma matéria. Mesma matéria. Mas por que duas provas tão perto uma da outra, então? Não, ó. Acontece o seguinte. A gente tá fazendo uma. A gente vai se preparar para o Matura. Eu tô no último ano da escola técnica. A escola técnica termina com o Matura. Então, imagina que a questão burocrática é o seguinte: você tem que fazer o quinto ano, você passa no quinto ano e você já é automaticamente inscrito para fazer o Matura. Entendeu? Entendi. Então, Putz, quinto ano é um ano letivo normal que se encerra automaticamente depois, automaticamente antes da inscrição do Matura. Passou no quinto ano, você entra no Matura. entendi.
Aí acontece o seguinte: o que os professores fazem é fazer uma preparação para uma Matura no quinto ano. O meu professor de matemática falou: a gente vai pegar exercícios do Matura e treinar. Para simular uma Matura, a prova vai ser tipo um mini Matura com 3 exercícios só. E, Entendi. Putz. e basicamente a gente vai fazer uma prova por semestre. Então, esse semestre agora a gente vai fazer essa prova, semestre que vem a gente vai fazer uma prova parecida. Entendi. Mas só no outro semestre, então. Sim. E como você sabe, o semestre europeu é o inverso do semestre brasileiro, né? Então, o próximo semestre vai começar metade de janeiro, né? Entendi. Então, lá para fevereiro, março, a gente vai ter uma outra prova. Então, tipo, tem Entendi. bastante tempo para se preparar para a próxima prova, né? Eu sinceramente acho que a gente deveria continuar naquela pegada da aula passada ali de fixar coisas mais gerais, né? Ah, Não se sim, focar sim. só em coisas específicas. Sabe por quê? Porque daí confunde. Porque se tu quiser fazer uma coisa específica sempre do mesmo jeito, tiver um detalhezinho diferente, um número diferente, um sinal diferente, tu já se perde, entendeu? Se tu não tá entendendo Sim, todo o todo, entendeu? sim, mas é que tá. Mas não sei se você percebeu que o Matura inteiro, todas essas perguntas que a gente pegou até agora, eram exatamente dessa maneira específica. Pois é, mas a questão é justamente essa. Tudo bem, se tu decora como é o geral da solução, beleza. O problema é que às vezes vai ter um sinalzinho diferente, que nem teve aqueles As diferentes lá, Bs diferentes, coisas do gênero, lembra? Uhum, sim. E daí a Sim, gente se perdeu um pouco sim, tentando só que, assim, decorar a parte homogênea e tal, assim. a sensação que eu tenho que você tá querendo me dizer é como se, tipo, que a minha escola, na verdade, ela tá me preparando para exatamente aquilo que o Matura pede, Isso, nem mais nem menos. Então, tipo, isso. passar com Matura com o meu conhecimento dá, mas isso não significa que eu realmente entendi tudo. Na verdade, isso de entender tudo é bem relativo, né? O meu medo é que na tua prova não esteja exatamente igual todos os detalhes, sacou? Ah, eu acho que vai estar sim, professor. Porque Ah, todos os exercícios do Matura, né, são assim. então tá. Menos mal, então, né? Menos mal. Porque, Vamos, porque você vamos viu que, tipo, torcer. todas as integrais que a gente pegou era desse jeito, né? Uhum, E o professor disse que vai pegar um dos exercícios que a gente fez aqui. Por isso que eu tava pegando exatamente esses exercícios, entendeu? entendi. Ele vai pegar 3 dos exercícios que a gente fez agora juntos e vai colocar na prova. Perfeito. Bem, se tu conseguiu desenvolver praticamente sozinho aqui, vai conseguir na prova também, né? Ah, sim, sim, né? O bom é lembrar Deixa eu. Mas, vamos ué. dizer assim, do algoritmo, né? Do algoritmo que foi feito e o tipo de solução que tu tem no final, né? Isso ajuda bastante. Sim, sim, aí que tá. Eu sei que não é o ideal, né? Tipo, fazer de uma maneira mecânica e tacar lá. Só que é o que te Se passa é na o que prova, né? funciona, né? Tá valendo. É, se é o que funciona, tá valendo. Mas eu acho sim que seria legal que depois dessa minha prova de matemática aí passar, né? Uhum. Que a gente realmente comece a pegar essa matéria mais a fundo, né? Mas isso que eu tô querendo Boa. dizer, eu tô fazendo dessa maneira porque eu tô mais agora com o objetivo de passar na prova, entendeu? Sim, sim. Não, e tu vai passar, cara. Nossa, tá conseguindo fazer uns monstros desses sozinhos. Com certeza vai dar certo. Mas você acha que essas coisas aí são mais complicadas já que a gente tá fazendo? Pra